presente na hora da angústia. Ele sempre estará conosco. Sempre. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 25. Nós vamos ler do primeiro versículo ao 13º. São Mateus, capítulo 25, do 1º ao 13º. Todos encontraram? Leiamos. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, pelo dia que tu nos concedeste. Obrigado por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Nos fortalece cada dia mais, Senhor, para estarmos firmes nas tuas promessas, Pai. Tudo isso eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo está bem perto de voltar. Eu creio que com esses últimos acontecimentos, muitos já ficaram aflitos. Mas tudo é cumprimento da palavra de Deus. Nós não é para nos estarmos assustados, de maneira nenhuma. Somos carne, somos gente, né? Mas se a gente for ler a palavra de Deus, não é para nós estarmos assustados. Tudo isso é cumprimento bíblico.
E os discípulos interrogaram a Jesus sobre quando seria a sua volta, a sua vinda. Os discípulos sempre perguntavam ao Senhor Jesus: quando é que tu vai voltar? Como é que vai ser a tua volta, a tua vinda? E Jesus sempre fez eles entender através de parábolas. Sempre o Senhor falou para eles através de parábolas. E sempre o assunto principal dessas parábolas é para que eles mantivessem a vigilância constante, para não serem apanhados de surpresa. O Senhor sempre falou: estejam vigilantes, estejam sempre atentos, para que vocês não sejam apanhados de surpresa. E para refrescar a nossa mente, eu vou ler aqui Mateus 24, do 36 em diante. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Parar aqui. Se a gente for analisar, irmãos, está acontecendo do mesmo jeito. Comiam, bebiam. Muitos não estão nem aí. Parece que não está acontecendo nada. Alguns até na casa de Deus. E o Senhor sempre falou com os seus discípulos: vigiai, tende vigilância, para que não sejamos surpreendidos na volta do Senhor. E nós devemos estar, sim, amados, sempre vigilantes. Como que o Senhor viesse hoje, viesse agora. Eu hoje ouvi um depoimento de um padre, Padre Alexandrino, lá da catedral. Fizeram uma entrevista para ele, ele disse desse jeito: eu quero ver agora das grandes potências se o poder vai valer, se o dinheiro vai valer, se a arrogância vai valer, se a prepotência vai valer, se a ciência vai valer, se a sabedoria dos homens vai valer nessa hora. Isso aí é um aviso, ele dizendo, isso aí é um aviso
para todos compreenderem que há um ser supremo, há um ser que governa tudo, há um ser que está no controle de todas as coisas, que Ele é quem manda, Ele é quem faz. Eu creio que é só um dedinho do Senhor. Eu vou dar só um, para esse povo ver como ainda existe Deus, que eu ainda estou no controle de tudo. E voltando aqui para a parábola das 10 virgens. Primeiro lugar, eu vi aqui um esquecimento crucial das virgens que não eram prudentes. Se você observar no versículo número 3, diz: faltou azeite para as lâmpadas. As imprudentes não compraram azeite sobressalente para abastecer as lâmpadas durante a espera do noivo. Eu acho que elas perguntaram uma para outra: para que eu vou comprar mais azeite? Já não tem o suficiente. Eu acho que isso foi a pergunta delas, das imprudentes. Mas as prudentes levaram azeite sobressalente. Eu vou fazer uma pergunta para nós esta noite. Como é que está a nossa reserva do azeite aí? Será que a gente está achando que o azeite já está suficiente? Será que nós estamos achando que a nossa adoração já está suficiente? Será que não está faltando algo? Será que não está faltando azeite? Como estava faltando nas lâmpadas das virgens imprudentes? Devemos ter o exemplo das virgens prudentes, que sempre estavam com o azeite sobrando. Sempre estavam com o azeite sobrando. Como é que está a nossa adoração com o Senhor? Como é que está o nosso compromisso com Ele? Como é que está a nossa intimidade com Ele, irmãos? Cada um vai olhar para si. Cada um vai ser responsável por você mesmo. Porque a salvação é individual. Nossa salvação não vai servir para o outro. E muitos perguntam: por que me preocupar com a vinda de Jesus? Já tenho visto muita gente dentro da igreja que não está preocupado com isso, não. Está nem aí para isso. Está vivendo uma vida religiosa somente. Eu vou para a igreja todo domingo ou durante a semana. Não está nada preocupado. E alguns já me disseram: eu não sou nem fanático. Não é ser fanático. Tu é fanático, rapaz. Eu digo: não, meu irmão, não é ser fanático. É buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto está perto. Aí muitos dizem: mais tarde eu vou pensar nisso, na volta de Jesus. Mas a palavra de Deus está nos advertindo que nós não sabemos o dia e nem a hora. A palavra de Deus está nos advertindo todos os dias. Não sabeis o dia e nem a hora da volta do Senhor. E eu fui ler aqui Tiago, capítulo 4, no versículo 13 e 14, que diz o seguinte: ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos.
Aí ele diz no verso 14: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Nós estamos muito preocupados com as coisas lá da frente, e muitos estão esquecendo do principal, que é de como está a minha comunhão com o Senhor, como é que está a minha reserva com Ele, como é que está a minha adoração, se eu estou sendo só um mero frequentador de igreja, ou se eu tenho vontade de morar lá no céu. Que não adianta a gente passar a vida toda dentro da casa de Deus e naquele grande dia a gente não alcançar a maior bênção, que é de morar lá no céu. Por isso que o Senhor Jesus sempre advertiu aos seus discípulos: sejam vigilantes. Se a gente for olhar aqui o versículo 13, vigilância é o que o noivo exige. A ciência, o orgulho, o dinheiro não servirão de nada quando Jesus voltar. Temos que estar vigilantes. É a luz que nós devemos acender com o azeite do Espírito Santo em nossas vidas. E eu creio que o Espírito Santo, o Senhor disse: eu vou para o Pai, mas enviarei para vocês o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que Ele sempre está conosco. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso companheiro. Eu todo dia de manhãzinha, quando me levanto, vou falar com Ele: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me dá força. Que eu esteja sempre vigilante, para que eu não possa cair nas ciladas do inimigo, que todo dia ele está colocando na nossa frente as ciladas para a gente cair. Orar é bom demais, mas havia um versículo que antes de orar vem o quê? Vigiar, né? A irmã que é da oração aí, a oração é coisa boa demais. Mas orar sem vigiar, temos que vigiar e orar. E pedir ao Senhor todo dia. E todo dia, irmãos, a gente está numa guerra. Todo dia o inimigo quer nos tragar. Todo dia ele quer nos derrubar. Ele não está satisfeito que nós estejamos na casa do Senhor, buscando se aprimorarmos cada dia mais. Por isso que Jesus foi bem enfático com os seus discípulos: vigiai, porque vocês não sabem o dia que eu vou voltar. Não devemos nos preparar, não. Nós temos que estar preparados. A causa aqui das virgens imprudentes, a demora enfadonha, ou que elas acharam que Jesus estava demorando, que o esposo estava demorando demais. Quantos irmãos eu já vi sair da casa de Deus que dizem: Jesus não vem não, está demorando demais. Eu vou aproveitar o que tem aí, o que o mundo me oferece. Aí muitos irmãos que eu conheço foram e não voltaram mais. Aí eu não sei o que aconteceu com eles, que eu também não posso dizer, que no último minuto ele não pediu perdão, né? Ele não se converteu, ele não pediu: Senhor, me perdoe, me aceite de novo. Porque nós temos um grande defeito de querer julgar os outros. Julgar. E às vezes esquecemos de olhar para a gente.
Aí eu vejo que resolveu várias indagações nossas, para a gente deixar de julgar e de tecer alguns comentários sobre alguns. Foi o ladrão lá na cruz. O ladrão passou a vida toda errante, irmão? Sim ou não? Sim. Mas naquela hora lá ele disse: Senhor, te aceito. Foi o que Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Versículo número 5. Tardando o noivo, elas cansaram de esperar o noivo. Se você ver aqui no versículo 5 diz isso. E elas dormiram. Quanto de nós estamos dormindo no sono da negligência, hein? Muitos, eu tenho visto também que muitos que antes eram cheios do fervor, do favor na igreja, se desviaram, cansaram de esperar a volta de Jesus e não se abasteceram com o azeite do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós devemos ter o exemplo das 10 virgens prudentes. Tinham azeite de reserva. Não cansaram de esperar o noivo. Quem está cansado aqui de esperar Jesus, a volta dele? Nós não devemos nos cansar, porque nós devemos viver como que ele viesse hoje, agora. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ah, se Jesus viesse agora, irmãos. Como eu já disse aqui uma vez para o Paulinho, o céu lá vai ser surpresa, Paulo. Alguém que a gente esperava que estivesse lá não vai estar. E alguns que a gente esperava que não estariam, vão estar lá. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. As noivas imprudentes, em primeiro lugar, nós dissemos que teve um esquecimento delas, que foi o azeite. Segundo lugar, elas dormiram porque estava demorando demais a volta do noivo. Nós não devemos nos dispersar por nada. Nós devemos estar sempre buscando a excelência. Nós devemos buscar sempre estarmos na excelência nas coisas de Deus, na nossa adoração. Como é que está a nossa adoração? Você vai particular, vai olhar. Será que eu estou adorando ao Senhor como devia? E ouviu-se um grande clamor, aqui o versículo número 6. O noivo finalmente chegou. As prudentes foram ao seu encontro. Era a luz resplandecente, a luz alumiando nas trevas. Estavam esperando o Senhor, o noivo. As imprudentes estavam em trevas. E o que foi que elas fizeram? Foram pedir azeite emprestado às prudentes. As prudentes mandaram ela ir atrás lá comprar. Estavam perdendo tempo. Não estavam adorando o Senhor como era para ser. Não estavam buscando o Senhor como era para ser. Eu acho que estavam acostumadas, como muitos de nós nos acostumamos e paramos. E nós não podemos parar, nós sempre devemos prosseguir, buscar a excelência, nunca achar que está tudo bem,
Não, eu já sou santo demais, eu já faço demais. Não, irmãos. Nós temos que sempre buscar a excelência. Nunca chega o ponto final. Sempre buscar mais. Vou buscar mais. Eu vou adorar mais. Eu vou me consertar mais. Eu vou deixar as coisas velhas para trás. Eu vou me tornar uma nova criatura. Eu vou ser o que Deus quer. Obedecer os mandamentos. E as prudentes entraram para as bodas. E as portas se fecharam, como disse aqui a palavra. O que fará o descuidado quando Jesus voltar? O que fará aquele que não tem reserva de azeite? Aquele que acha que está bom, que as coisas do mundo aqui estão uma beleza. Uma vez eu conversando com o irmão, Perão, ele disse assim: eu não queria que Jesus viesse agora não, porque eu tenho que fazer tanta coisa. Ligou, irmão? Misericórdia, que aceitar Jesus de novo, a gente ora já por ti aqui. Tu ainda está se embriagando com as coisas desse mundo, rapaz. Disse, não, ainda tenho que fazer isso, fazer aquilo. Eu digo, pois eu não estou nem aí, eu queria que ele viesse agora. Jesus viesse agora, estava uma beleza. E tem muitos assim, irmãos, acomodados. Estão pensando que estão fazendo o que agrada ao Senhor. Eu creio que as 5 imprudentes pensavam que estava tudo beleza. Mas não estava. Não tinha reserva. Não tinha sobressalente. E aí as prudentes disseram, não, vai comprar lá. E o que fará o descuidado quando Jesus voltar? Vai ficar do mesmo jeito das imprudentes. Desculpas não justificam. Nós sempre queremos encontrar uma desculpa para fazer o que Deus nos ordena. Nós sempre queremos fazer o que nós gostamos. Nós sempre queremos fazer a nossa vontade. Eu acho que as 10 virgens imprudentes, para ela estava tudo beleza. Estou fazendo é demais já. E a prova é tanta que não estavam, porque ficaram. Porque não tinham reservas. Não tinham o azeite do Espírito Santo na vida delas. E queira Deus, amados, que não aconteça isso com a gente. Já tenho visto também alguns dizerem, a doutrina de Jesus que ele vem, desde que eu me entendo por menino que ele não vem. Eu também já disse aqui para vocês que eu dizia para minha vozinha, quando eu tinha 5 anos, tu dizia também, Paulinho? Ela sempre me ensinava a Bíblia, e eu dizia, vem nada, vovó. Porque eu com 5 anos eu já via tanta coisa dentro da igreja, que eu dizia, meu Jesus, misericórdia, acontece isso? Oi, irmão, tem tanta coisa dentro da igreja que só Jesus, viu, para nos querer, para querer a gente, viu? E eu dizia, vem não, vovó, não vai voltar. Aí um dia ela me pegou e disse, por que você diz isso? Aí eu disse para ela, porque Jesus não vem dar a viagem perdida. Mas aí a gente vai crescendo, né? Mas ele vem e está bem pertinho dele voltar. E queira Deus que nós estejamos igual as 10 virgens prudentes, com reserva, esperando o noivo, fazendo os frutos do Espírito. Que eu tenho observado também que nesses últimos dias da igreja do Senhor aqui na terra, muitos estão deixando de lado os frutos do Espírito. Eu acho que Deus já teve vontade de acabar e aniquilar, igual como fez no tempo de Noé. Só que no tempo de Noé não tinha Jesus lá à direita do Pai, né? Intercedendo por nós. Ô meu Pai, eu morri por eles. Mas a palavra de Deus disse aqui que nem o Pai, nem o Filho, nem os anjos,
sabem o dia em que o Senhor vai voltar para buscar a sua eleita, a sua noiva, que somos nós. E eu, quando cresci, eu fui ver que o que eu dizia para minha avó não tinha sentido, porque Jesus vai voltar. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Lá no céu não vai ter mais nada disso, irmão. Não vai ter doença, não vai ter nada, né? Todo mundo lá cantando: Santo, 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 Santo. O engano geral. Milhões são enganados pelo diabo. Já vi muita gente dentro de igrejas enganada pelo inimigo de nossas almas também. Por isso é que nós devemos estar sempre vigilantes. Já disse para vocês aqui, vou repetir. O Senhor deixou alguns dons. Quantos dons Ele deixou, irmãos? Vocês que leem a Bíblia. Deixou mais de 2, não foi não? Dons. Vários dons. E eu tenho pedido ao Senhor há uns anos atrás que Ele me desse apenas o dom do discernimento de espírito. Que se nós tivermos o dom do discernimento de espírito, vai ser mais difícil nós sermos enganados. Vai ser mais difícil a gente ser ludibriado pelo outro e pelo inimigo de nossas almas. Discernimento de espírito. Mas milhares de pessoas são enganadas pelo diabo. Muitos vão à igreja só para acompanhar os amigos ou parentes. E muitos dizem: mais tarde eu vou aceitar Jesus. Conheço tantos que eu convidei, tantos, vêm à igreja. Não, depois eu aceito Jesus. E morreram sem Jesus. Por isso, meus amados irmãos, é que a vinda de Jesus será repentina. Vigiemos firmes na fé, esperando a sua volta a qualquer momento. Vou repetir. A vinda de Jesus será repentina. Vigiemos firmes na fé, esperando a sua volta a qualquer momento. E para encerrar, eu vou ler aqui com vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 2 a 8, para a gente encerrar. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disseram a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero que nós saiamos nessa noite aqui só com uma palavra: vigilância. Vamos vigiar.
primeiramente a nós mesmos, vigilantes, sabendo se a gente está agradando ao Senhor, se a gente está fazendo o que o Senhor manda, se nós temos azeite de reserva, azeite do Espírito Santo em nossas vidas. Se a gente fizer assim, nós subiremos com o Senhor. E sobre essa epidemia aí que está acontecendo, eu me lembrei-me agora daqueles 3 jovens que estavam lá, quando Nabucodonosor disse que todo mundo tinha que adorar a estátua, né? Ficaram aqueles 3 jovens. E Nabucodonosor disse assim: se vocês não se prostrarem, vou colocar vocês na fornalha de fogo ardente. E eles disseram: se o meu Deus quiser, Ele vai me livrar. Se Deus quiser nos livrar, tudo está na mão dEle. Ele é que é o dono de todas as coisas, Ele está no domínio de tudo, Ele é quem sabe, Ele é quem faz. O que nós podemos fazer é nos chegar cada dia mais a Ele. Estais vigilantes, como que o Senhor voltasse agora. Amém. Eu tenho uma palavra para dizer para vocês. Amanhã vai ter uma reunião lá na sede. O pastor mandou agora para mim 10 horas para a gente tomar outras decisões. Mas já saiu aí um decreto do governador do estado que as igrejas vão ser fechadas por 10 dias. O Iguatemi já fechou. Várias lojas vão fechar. Mas não se aterrorize não, irmãos. A nossa confiança está no Senhor. Se Ele quiser, nós estamos salvos dessa epidemia. Ele sempre será o nosso refúgio. Sabemos que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, que tudo só acontece com a permissão dEle. Por isso que vale a pena a gente ser fiel e obediente ao Senhor. Amém?